Olá, olá. Bom dia, oitavo ano, boa tarde, boa noite, depende de quando vocês estiverem vendo isso. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou ótimo, graças a Deus. Espero que tenham tido um ótimo final de semana e também tenham estudado bastante, né? Com certeza, isso é o mais importante. Gente, hoje nós vamos ver oração subordinada. Vai ser o nosso assunto de hoje, tá bom? Oração subordinada. Claro que para entendermos o que é uma oração subordinada, precisamos primeiro entender o que é uma oração, tá? E uma coisa que eu percebi é que muita gente tem dificuldade em distinguir a frase da oração. Isso é um erro muito comum, né? As pessoas pensam que são iguais e até trocam a nomenclatura. Usam frase quando deveria ser oração ou oração quando deveria ser frase, tá bom? A frase. Então, vamos ver essa distinção agora. Qual é a diferença entre a frase e a oração, pessoal? Como vocês sabem, a frase ela é um conjunto de palavras, tá bom? Só que esse conjunto de palavras, ele também está incluso na oração, tá? Então, qual é a diferença entre a frase e a oração? A diferença principal, pessoal, é que na oração nós temos que ter um predicado, ou seja, precisamos ter o verbo. Sem o verbo, não pode ser considerada oração, tá? Porque precisa ter o predicado e precisa ter também o sujeito. Se tem predicado, tem que ter sujeito, né? Obviamente. Porque para ter um verbo, precisa ter o sujeito que o conjuga, tá bom? Então, vamos lá. Frase é um conjunto de palavras, porém, não tem predicado. Oração é um conjunto de palavras que inclui, deixa eu colocar aqui, conjunto de palavras que inclui predicado, tá bom? Então, tem que ter um predicado para ser considerada uma oração, tá bom, pessoal? Então, a partir de agora, vocês já saibam diferenciar aí, cuidado para vocês não errarem, tá bom? Tem gente que já falou para mim, né, já me disse que diferencia os dois de acordo com o tamanho do texto, né? Tem gente que diz que é uma oração se for maior e é uma frase se for menor. Nem sempre, pessoal. Nem sempre. Tem frases que são até maiores do que as orações, né? E vice-versa. Por exemplo, preste atenção nesses dois exemplos aqui. Pronto. Então temos aqui dois exemplos. O primeiro diz corra, né? Uma ordem. E o segundo diz o caderno azul de Pedro Gustavo, tá? Então, pessoal, nós temos aí uma frase em uma oração. Qual é a oração e qual é a frase? 1 minuto para vocês pensarem aí. Ok, pessoal, pronto, 1 minuto dado aí. Vamos ver aí, então, qual é a oração e qual é a frase, tá, pessoal? A oração, pessoal, é a primeira que diz corra, tá? É a oração. E a segunda que diz o caderno azul de Pedro Gustavo é a frase. Por quê, professor? Me explique isso aí. Por que um é um e o outro é outro? Porque o primeiro é oração e o segundo é frase, sendo que o primeiro é bem menor e mais curto do que o segundo. Gente, a diferença é bem simples e bem clara, pessoal. Na primeira, nós temos um predicado, que é o verbo correr, tá? Como está no imperativo, o sujeito aqui ele está oculto, mas a gente sabe que o sujeito aqui é você. É como se estivesse dizendo, você corra, tá? Mas nas orações imperativas, nós não precisamos colocar o sujeito, porque ele já está subentendido. Apesar de não estar visível, ele está presente no conjunto de palavras. Então, aqui, nós temos tudo o que é necessário para ser uma
é uma oração. Nós temos o predicado e nós temos o sujeito aqui oculto, que é você, tá? Na segunda, no entanto, nós não temos o necessário para ser considerado uma oração. Portanto, é uma frase. Nós temos aí o caderno azul de Pedro Gustavo. O que temos aqui, pessoal, é um sintagma nominal, ou seja, um substantivo que vem acompanhado de alguns adjetivos, tá? E o artigo definido aqui. Mas não pode ser considerado uma oração, porque não tem predicado. Nós temos apenas aqui alguns, algo que eu falei, um sintagma nominal, não tem predicado aqui. Tá? Teria se fosse, por exemplo, o caderno azul de Pedro Gustavo caiu no chão. Aí teríamos um predicado, né? Que seria o verbo cair, né? E o sujeito que é o caderno azul de Pedro Gustavo. Mas não pode ser uma oração porque não tem verbo, pessoal, não tem predicado. E se não tem predicado, também não tem sujeito, porque o sujeito ele conjuga o verbo, né? Então, se não tem verbo, como é que vai ter sujeito? Entendeu, pessoal? Então, a primeira aí, por incrível que pareça, é uma oração. E a segunda é uma frase, tá? É isso aí o que vocês precisam saber. Não confundam agora, tá? A oração tem que ter sujeito, tem que ter predicado. Frase não tem predicado, tá bom? É um conjunto de palavras apenas. Então, agora que nós já sabemos diferenciar ambos, tanto a oração quanto o sujeito, quanto a frase, perdão, vamos agora entender um pouco mais sobre a oração. Pessoal, oração no português, ela é classificada em 4, tá? Ela pode ser uma oração simples, pode ser uma oração composta, composta. Ela pode ser uma oração subordinada e também pode ser uma oração independente, tá? Então, a gente tem aí oração simples, composta, independente e oração subordinada, tá bom? Qual é a diferença entre todas elas, tá? Qual é a diferença entre a oração simples, a oração composta, a oração independente e a oração subordinada? Qual é a diferença, pessoal? A diferença é bem simples, meus queridos, muito simples mesmo, mais do que vocês imaginam, tá? Por exemplo, a oração simples, pessoal, simples, ela só tem um verbo. Ela só vem acompanhada de um verbo, tá bom? Por exemplo, vamos dizer aqui, eu gosto de gatos, tá? Então, uma oração simples, ela só pode ter um verbo, tá? Um verbo, ou seja, um predicado. A oração composta, ela tem mais de dois. Por exemplo, eu gosto de gatos e odeio cachorros. Eu gosto de gatos e odeio cachorros. Na segunda frase, pessoal, na segunda oração, nós temos dois verbos. Nós temos o verbo gostar, eu gosto, e nós temos o verbo odiar, e odeio. Tá? Então, temos aí dois verbos que juntos compõem aí uma oração composta, tá bom? Então, é válido mencionar também o seguinte, pessoal. Só pode ser considerada oração composta se os verbos, os dois verbos ou mais, né? Se eles pertencerem ao mesmo sujeito, ou seja, se eles estiverem sendo conjugados pelo mesmo sujeito, tá? Se forem por sujeitos diferentes, então, nesse caso, não é uma oração composta. São, na verdade, várias orações simples. Por exemplo, eu gosto de gatos e Mônica gosta e Mônica odeia animais. Nesse caso aí, nós temos apenas duas orações independentes, duas orações simples, tá? Temos aqui o verbo gostar, eu gosto, e temos o verbo odiar também, Mônica odeia. Só que nesse caso, como vocês estão vendo, ambos estão sendo conjugados por pessoas diferentes, tá? O verbo gostar está sendo conjugado por eu, tá? E o verbo odiar está sendo conjugado por Mônica. Então, não pode ser uma oração composta, tá? É uma oração, são duas orações simples. É isso aí. Não tem diferença não, pessoal.
colocar aqui para vocês. Perdão, não tem complicação, tá? Coisa bem simples, como vocês puderam ver. Nada demais. É muito fácil você diferenciar, tá? É só vocês olharem para o sujeito. Se for o mesmo sujeito, conjugando dois verbos, então é uma oração composta. Tem mais dois predicados. Mas se for dois verbos conjugados por dois sujeitos, então são apenas duas orações simples. Nada demais. Tá bom? Vamos agora continuar aqui, tá? Vamos a oração simples e oração composta, tá? Vamos agora para a oração independente. O que seria uma oração independente, pessoal? Uma oração independente, como o nome já diz, pessoal, é uma oração que não depende de outra para cumprir o seu significado. Ou seja, é uma oração que sozinha ela tem significado. Ela não precisa de outra para completar o seu significado. Ela sozinha já tem o seu significado. Tá bom? Qual seria um exemplo disso? Essa frase aqui que a gente tem são duas orações independentes. Eu gosto de gatos e Mônica odeia animais. São duas orações independentes. Outro exemplo é Júlia caiu no buraco. Júlia caiu no buraco. Nesse caso aí também temos um outro exemplo de uma oração simples, né? Porque só tem um verbo, um predicado, e também uma oração independente. Por que independente, pessoal? Porque nós temos aí uma oração sozinha que faz significado, que dá significado, ela não precisa de outro complemento. Tá? Essa questão de complemento vocês vão entender quando a gente for ver oração subordinada, e vocês vão entender o que é essa questão de complemento que eu estou falando, tá? De complementação. Agora a gente vai para a oração subordinada, tá bom? A oração subordinada, pessoal, ela é o oposto da oração independente. Porque, como o nome já diz, subordinada, ela depende de algo. Ela entendeu? Ela depende de algo, pessoal. Tá? Então, uma oração subordinada é uma oração que não faz sentido sozinha. Ela precisa de outra oração, que é uma oração independente, para completar o seu significado. Tá? Qual seria um exemplo disso, professor? O que seria um exemplo disso? Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Quando eu cheguei em casa, Júlia tinha caído no buraco. Então, quando eu cheguei em casa, Júlia tinha caído no buraco. Então, como vocês estão vendo aí, são duas orações, tá? Só que uma é uma oração independente e a outra é uma oração subordinada, tá? A gente tá vendo aí, ó. Quando eu cheguei em casa. Como é que eu posso diferenciar uma oração subordinada e independente? Gente, é só vocês removerem e deixarem ela sozinha. Por exemplo, eu vou remover essa segunda aqui, ó. Júlia tinha caído no buraco. Vou remover. Vou deixar só essa aqui, ó. Quando eu cheguei em casa. Gente, isso aí sozinho tá correto? Não, pessoal, não está correto. Porque sozinho assim não faz sentido. Eu preciso de outra palavra, outra oração para complementar o significado, tá? Porque se eu chegar para você e falar assim, quando eu cheguei em casa. Sim, quando eu cheguei em casa, o quê? Eu tenho que completar. Quando eu cheguei em casa, o quê? Quando eu cheguei em casa, né? Aí você completa. Quando eu cheguei em casa, Júlia tinha caído no buraco, tá? Então, quando eu cheguei em casa, Júlia tinha caído no buraco. Nesse caso aqui, nós temos uma oração subordinada e uma oração independente, como vocês podem ver aí. Tá bom, pessoal? Então, é muito simples, pessoal. É uma coisa besta, tá bom? Não tem diferença, não. Aí, nesse caso, temos duas orações. A oração subordinada, que é a primeira, e a oração independente. Para saber se é uma oração independente ou não, é só você deixar ela sozinha. Se ela fizer sentido sozinha, então ela é uma oração independente, tá? Por exemplo, tirar essa aqui, essa primeira aqui, Júlia, essa primeira aqui, pronto. Deixar só isso aí. Júlia tinha caído no buraco. Isso aí faz sentido, pessoal, para vocês? Do jeito que tá assim? Faz, gente. Faz sentido do jeito que tá assim. Tá bom? Faz sentido. Por que faz sentido, professor? Porque pelo jeito que tá aí, ela expressa uma ação completa. Tem um significado aí. Eu não preciso complementar colocando outras coisas, não. Porque já tem significado aí. Entendeu? Júlia tinha caído no buraco. Isso aí dá um significado, tá? Então não preciso complementar, não preciso colocar mais nada.
Já temos aí, então, um exemplo de uma oração independente, tá bom? Ou seja, uma oração que sozinha ela dá o seu significado, tá bom? Passa o significado e não precisa de complemento, tá, pessoal? Então, isso aí é outro exemplo de uma oração independente, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, nós vimos aí oração simples, composta, independente e subordinada, tá? Vou passar agora um exercício para vocês e quero que vocês respondam aí onde vocês estiverem, tá bom? Meu avô comprou um avião de carga. Essa frase, essa oração, pessoal, é simples, composta, independente ou subordinada? 30 segundos. Então, pessoal, aí como a gente pode ver, é uma oração independente, simples e independente, tá? Por quê? Eu estava falando aqui, mas estava mutado. Simples porque só tem um verbo. Independente porque ela não precisa de outra oração para completar seu significado. Do jeito que ela está aí, ela pode e expressa um significado concreto, tá bom? Ela não precisa de outro para expressar seu significado, tá bom? Então, é uma oração independente e uma oração simples. Vamos para a próxima agora. A escola higienizou as cadeiras e trocou a ventilação. Mais 30 segundos, tá? Ok, pessoal, nesse caso aí, como vocês podem ver, é uma oração independente e composta, porque tem dois verbos, o verbo higienizar e o verbo trocar, e é uma oração que faz sentido sozinha, ou seja, não precisa de outro verbo, outra oração para complementar o seu significado, tá bom? Então, pessoal, essa aí é a nossa aula sobre oração subordinada. Tá bom? Na próxima aula vamos continuar vendo sobre conjunções subordinativas, tá bom? Estudem bastante aí, espero que vocês tenham entendido. Viram que o assunto é fácil, não tem dificuldade, não tem problema, é uma coisa bem simples, tá bom? É só vocês estudarem, praticarem, que vocês não vão esquecer esses conceitos, tá, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula, tá bom? Próxima aula semana que vem. E estudem aí, qualquer dúvida vocês podem falar comigo lá no ClassRap, né, em qualquer outro aplicativo, tá? Isso daí também está presente no livro de vocês, tá bom? Na página, eu acredito que é a página 263. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
página 263, tá bom? Vocês podem encontrar aí no livro de vocês, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula, meus queridos. Estudem aí. Qualquer dúvida, deixa eu colocar aqui, página. Bom, gente. Então, vejo vocês na próxima aula. Estudem bastante aí. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Tchau, gente.